Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma aula de inteligência emocional e nosso tema de hoje tá incrível. Você já pode preparar aí, pegar papel, pegar caneta para aprender. Aprender, isso mesmo, estudar para fazer a diferença aí na sua casa, na empresa, na sua família, com seus filhos. Por quê, Kleber? A inteligência emocional é a chave que faz você crescer em todas as áreas. Você precisa dela. Então, eu te convido, não perca tempo, reúne todo mundo aí na sala, manda esse link para o máximo de pessoas que você puder mandar e fala, vamos estudar inteligência emocional para crescer em todas as áreas da nossa vida. Crescer em todas as áreas da vida é tudo o que você deseja. Por quê? Você não gosta de ficar atrasado. E nós aprendemos isso aqui na palavra. E é a palavra de Deus que nos dá um direcionamento perfeito. Preste atenção. O texto base que eu quero usar com você hoje é Mateus, capítulo 14, e versículo 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas coisas que querem nos parar, que vêm à nossa direção, sempre ao contrário, contra os nossos propósitos, contra os nossos sonhos, contra o nosso crescimento. Mas nós precisamos entender o seguinte, que todos os dias, todos os momentos, teremos experiência com Deus quando colocamos a nossa expectativa no seu nome. Porque o nome de Jesus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos prepara, é aquele que nos dá direção. Insistir ou desistir? Qual decisão tomar em meio às dificuldades? Você já passou por isso, com certeza. E é nesse momento que precisamos analisar uma direção. E esse análise vem depois que você foca, depois que você coloca a sua expectativa no Criador. O primeiro passo é você decidir. Mas a decisão tem que ser no caminho certo. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Preste bastante atenção. Desistir ou insistir? Qual decisão tomar? Muitas pessoas ficam presas, amarradas, neutralizadas, porque eles não sabem que decisão. E eu aprendo, quando eu estou assim, a minha primeira decisão é a oração. A oração é o primeiro passo que você tem que dar, porque através da oração, as portas elas vão se abrir e você vai enxergar novas oportunidades através da ótica espiritual. Quando você começa a olhar com os olhos espiritual, você começa a ver as coisas espirituais, porque muitas coisas não são naturais, são espirituais. E nós vivemos num mundo espiritual porque você é espiritual. Você é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita em corpo. Na condição de espírito, você precisa alimentar o teu espírito. Você precisa alimentar a sua alma e você precisa alimentar o seu corpo. E essas decisões não é a outra pessoa que toma por você. É você que toma essas decisões. Então, todos os dias, você decide qual alimentação você vai ingerir, qual é a música que você vai ouvir, qual é as pessoas que você vai conectar. Então, as decisões, elas são tomadas, só que você não percebe que você está decidindo.
Só que cada decisão que você toma, ela potencializa ou ela vai te atrasar você. Então, as decisões, ela tem poder de mudar o nosso destino. Escreve isso aí. As decisões têm poder de mudar o nosso destino. Então, você quer viver o sobrenatural? Então você tem que entender que você precisa aprender a insistir. Então você tem que entender que você precisa aprender a insistir ou desistir. A insistência no momento certo faz você se tornar um especialista naquela área e aprender a resolver aquele problema. Mas também você precisa aprender o momento de desistir. Por quê? Naquele momento não está rompendo. Você tem que ter a sensibilidade do Criador, de Deus, para falar no seu coração qual é a direção tomar. Porque tem hora que você fica tão cego, tão neutralizado, que você não sabe nem que direção tomar. É nessa hora que eu ensino vocês a usarem a chave da oração. E as pessoas, elas ficam perdidas no meio do caminho. Elas não sabem se ela continua ou se ela desiste, se ela insiste nessa situação ou se ela desiste. Abrir mão de entender muitas coisas nos leva a aproximar mais de Deus e confiar mais nele. Então, o primeiro passo que eu acredito que faz você crescer, anota essa frase aí, ó. Abrir mão de muitas coisas faz eu entender o propósito de Deus na minha vida. Abrir mão de muitas coisas faz eu entender o propósito de Deus na minha vida. Então, quando você decide parar de ficar explicando, quando você decide parar de ficar preso nessa situação e começar a abrir mão para viver novas experiências, novas oportunidades, não permitir ficar travado nesses traumas, nas rejeições, nos abandonos, nas traições que você passou, você não vai entender, porque é o outro que tomou as decisões e essas decisões afetou você. Talvez você não sabe, as pessoas que estão ao seu lado vai tomar algumas decisões e as decisões que ela tomar vai afetar até mesmo você. Mas você não pode deixar ser paralisado pelas decisões que as pessoas tomam. Decisões é como uma pedra jogada em uma vidraça, quebrando os estilhaços daquele vidro, vai atingir as pessoas que estão ao lado. E isso são decisões tomadas. Precisamos calcular os impactos das nossas decisões, porque vai afetar a mim e vai afetar as pessoas que estão ao meu lado. Lembrando que quando o problema está dentro de mim, ele pertence a mim. Quando eu jogo ele para fora, ele já pertence às outras pessoas, porque elas vão fazer parte do ambiente. Porque elas estão fazendo parte do ambiente e eu joguei o problema para fora. E se eu joguei o problema para fora, agora ele não pertence só a mim, ele pertence às pessoas que estão ao meu lado. E elas vão saber daquele problema e automaticamente elas vão ser afetadas por causa do ambiente. Então, desistir ou insistir? Qual decisão tomar? A primeira decisão é a oração. A segunda decisão é você aprender a abrir mão de entender. É você poder dizer assim, eu não quero entender nada, eu só vou provar o sobrenatural de Deus. É o segundo tópico, provar o sobrenatural de Deus. Quando você decide provar o sobrenatural de Deus, você não anda segundo os seus olhos, você anda segundo os olhos espirituais. Todos os dias, acorda de manhã dizendo assim, eu vou provar o sobrenatural de Deus no meu casamento. Eu vou provar o sobrenatural de Deus na minha empresa. Eu vou provar o sobrenatural de Deus em todas as áreas da minha vida. E para provar o sobrenatural de Deus, o que você precisa é simplesmente ficar na dispensação do Criador. O sobrenatural de Deus é andar pela fé. O sobrenatural de Deus é acreditar na sua palavra. O sobrenatural de Deus é acreditar nas promessas que Ele tem para você. Ele tem dezenas e centenas de promessas para você. No texto nós vemos o Pedrão, provando do sobrenatural. Porque ele insistiu em ficar no barco? Não, ele desistiu do barco e foi andar sobre a palavra de Jesus.
Quando Pedrão viu Jesus, ele disse: se és tu, permita que eu vou ao teu encontro. Aqui as ondas estavam açoitando o barco já estava quase afundando. Alguns dos discípulos, eles não quiseram provar o sobrenatural, eles ficaram lá no barco. Eles insistiram em permanecer no barco. Tem hora que você tem que deixar o barco e ficar na dependência da palavra. Então, o segundo ponto que eu quero mostrar para você, que você precisa desenvolver isso todo dia, é provar o sobrenatural. Porque quando eu decido provar o sobrenatural, eu começo a crescer, eu começo a ter experiência, eu começo a exponencializar, eu começo a avançar, eu começo a ir para o próximo nível. Porque o sobrenatural nos ensina novas experiências. Pedrão olhou e disse assim, se és tu, mestre, permita que eu vou. A permissão de Jesus tem que ter em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Você só sabe se Jesus permitiu você continuar ou você desistir quando você abre a chave da oração. Você abre a porta da oração através do diálogo, através da fé, através dos passos que você vai dar ao rumo ao seu propósito, usando a oração, usando a inteligência emocional, analisando, pensando, calculando os impactos das suas decisões. E tem hora que você vai tomar alguns tipos de decisões que você não vai entender. Imagina Pedro decidindo andar por cima da água. Dá para entender? Não dá. Mas ele disse, se és tu, permita que eu vou. Jesus mandou ele ir, ele foi. Não dá para entender, mas se Jesus falou assim, faça, então faz. Se Jesus disse não faça, não faz. Então, quando você decide provar do sobrenatural de Deus, você vai andar em cima da palavra. Então, Pedrão, ele não andou em cima das águas. Ele navegou, ele andou por cima da palavra. Mas a Bíblia disse, soprando vento forte, ele olhou para o lado, começou a temer e afundou. Então, enquanto que seus olhos estiverem focados em Jesus, estiver focado na palavra, os ventos vão soprar. Tempestade vai existir todos os dias, mas você não vai afundar, você não vai naufragar. Então, esses dois tópicos que eu quero que você entenda e queime dentro do seu coração nessa manhã, que é abrir mão do direito de entender muitas coisas, e o segundo tópico, provar do sobrenatural de Deus todos os dias na sua vida. E o terceiro tópico é você sair do barco. Você sair do barco. A saída é muito difícil. Sabe por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha dado mapa para Abraão, mas o desejo de Deus é que Abraão saísse, caminhasse na direção do seu propósito. Eu pergunto para você, mas para você caminhar na direção do seu propósito, você precisa ouvir a voz de Deus. Então Deus disse para Abraão, saia. Deus disse para Jonas, vai à cidade de Nínive e prega a minha palavra. Deus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto cumpre a promessa. Então toda direção que você precisa está na palavra. Então, quando você entende isso, que para uns Deus disse sai, para outros Deus disse vai, para outros Deus disse ficai. Então Deus tem direção para todas as pessoas, mas primeiro a porta da oração tem que estar aberta para você entender quem está te direcionando todos os dias. Andar segundo o propósito de Deus te leva a andar pela fé.